Olá pessoal, graça e paz a todos os seminaristas. Nós vamos para mais um vídeo aula do nosso Seminário Teológico do IBBC, turma 2023, trabalhando a apostila de número 1, gramática da língua portuguesa. Paramos na página de número 43, prosseguimos da página 44. Tão pouco ou tão pouco? Tampouco, quando ele pode ser trocado por nem, é tampouco com M, tudo junto. Exemplo, não trabalha, tampouco estuda. Ou seja, não trabalha, nem estuda. Ok? Tampouco com T, A, com tio e O, tampouco, separado, estudou tão pouco que foi reprovado. Bom, em vez de ou ao invés de? Ao invés de, ao contrário de, ele entrou à direita ao invés da esquerda. Ou seja, ele entrou à direita e não à esquerda. Subiu ao invés de descer. Em vez de, em lugar de, foi ao clube em vez de ir à praia. Ok? Quando você pode trocar em vez de por em lugar de, foi ao clube em lugar de ir à praia, ok? Observação, como ao invés de só pode ser usado quando há a ideia de oposição, sugiro que se use sempre em vez de. Pode ser usado sempre que existe a ideia de substituição ou troca, mesmo se for de oposição. Mais, mas ou mas. Mais, M-A-I-S, mas, M-A-S, ou mas, M-A, com acento agudo, S. Mais, opõe-se a menos. Hoje estou mais satisfeito. Poderia estar menos satisfeito. Mais, com I, M-A-I-S. Quando se opõe a menos, é mais. Mas, M-A-S, porém, contudo, todavia e entretanto. Exemplo, estudou, mas foi reprovado. Estudou, porém, foi reprovado. Mas, plural do adjetivo má, opõe-se a boas. Exemplo, não eram más ideias, eram boas ideias. Estavam com más intenções, não tinham boas intenções. Senão, junto, S-E-N-A com tio e O, tudo junto, senão. Ou se não, S-E separado, N-A com tio e O. Senão, separado. Se, conjunção condicional, caso, mas não advérbio. Exemplo, se não chover, haverá jogo, caso não chova. Se não, de outro modo, do contrário. Exemplo, resolva agora, senão estamos perdidos. Do contrário, estamos perdidos. Esse senão, ele é tudo junto, S-E-N-A com tio, O. Ok? Não é separado. Senão, mas sim, porém, tudo junto. Não era o caso de expulsão, senão de repreensão. Não era o caso de expulsão, mas sim de repreensão. Senão, apenas, somente. Não se viam, senão pássaros. Somente pássaros eram vistos. Senão, defeito ou falha. Não houve um senão em sua apresentação. Não houve nenhuma falha, nenhum defeito. Tudo junto. Somente no caso da conjunção condicional, ou seja, no caso, né, seria separado, ok? Página de número 48. Nós estamos tratando aqui da apostila nova. Quem tiver com a verde vai encontrar aí a lição. É a unidade 3, dúvidas de português.
Palavra menos ou menos. A palavra menos não existe no português. Eu comi muita salada, menos carne. Hoje trabalhei menos horas do que ontem. Não existe a palavra menos. Obrigado ou obrigada. Mulher sempre dirá obrigada, homem sempre dirá obrigado. Observação: a mulher deve dizer eu mesma, no plural, nós mesmas. O homem deve dizer eu mesmo, no plural, nós mesmos. Eu e mim. Eu tem função de sujeito e sempre antes do verbo. Eu comprei o bolo de aniversário. Eu, sujeito. Abra a porta do carro para eu entrar. Entrar é verbo. Observação: mim não compra, mim não entra. Mim é usada após uma preposição. Não tem função de sujeito da oração e nunca se usa mim antes do verbo no infinitivo. Exemplo: por mim, você pode fazer a sua festa. Por mim é preposição. Entre mim e ela está tudo acabado. Entre é preposição. Entre mim e você está tudo bem. Entre é preposição. Meio e meia. Meio como advérbio, sempre no masculino. Equivale a um pouco. Exemplo: os cadernos estão meio amassados. Ou seja, os cadernos estão um pouco amassados. Aquela menina é meio nervosa. Aquela menina é um pouco nervosa. Eu quero meio copo de água. Eu quero um pouco de água. Meio ou meia. Como adjetivo numeral, concorda-se com o termo seguinte e equivale a metade do ou a metade da. Comeu meia melancia. Comeu meio melão. Tá? Se o substantivo ele é masculino, o verbo vai acompanhar, tá? A condição masculina ou feminina. Tá? Comeu meia melancia e meio melão. Fazer ou haver. Fazer, verbo impessoal, quando indica tempo ou fenômeno da natureza. Exige a terceira pessoa do singular. Faz 5 anos que aprendi a nadar. Vai fazer 5 anos que aprendi a nadar. Deve fazer muitos dias de chuva. Fazia 3 meses que ela não vinha. Haver, no sentido de existir ou acontecer. É um verbo impessoal e seu uso exige a terceira pessoa do singular. Havia muitas pessoas na festa. Deve haver diversos jogos pedagógicos. De maior ou maior de. Ele é maior de idade, responsável pelos seus atos. A cores ou em cores. Correto, em cores. Eu comprei TV em cores. Não se diz comprei TV a preto e branco. A gente, fomos ou a gente foi? 2 erros a considerar. A gente, tudo junto. A gente, fomos. A gente, só existe o agente quando é tudo junto. Secreto, agente de saúde, agente policial. O correto para pessoas é agente separados. O agente tem que manter a ordem. Agente policial secreto. A gente tem que manter a ordem, no sentido de nós devemos manter a ordem, ok? De concordância, foi ou fomos. O agente de saúde informou como prevenir o mosquito da dengue. Os agentes secretos cumpriram sua missão. A gente gosta muito de pizza. A gente vai ao culto de manhã. A mesma regra aplica-se para palavras que indicam coletivo. A turma foi ao culto. A turma, as pessoas,
ok? O rebanho ouve a voz do seu pastor, as ovelhas. A maior parte dos jovens canta no coral. O pessoal gosta de ouvir a palavra de Deus. Pronome lhe. Usa-se o pronome lhe com verbos que pedem a preposição a. O livro pertence a João, ou seja, o livro lhe pertence. Eu desejo a você muita saúde. Eu lhe desejo muita saúde. A grama ou o grama. O grama, quando indica peso e medida, uma palavra masculina, ou grama. A grama do jardim está verde. Então, comprei 200 gramas de presunto. Então, página 51, na apostila nova, na antiga, vocês vão entrar na unidade 4, pontuação. Ponto. Indicar o final, o ponto é usado para indicar o final de uma frase declarativa. Exemplo, irmãos, vírgula, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana, ponto final. Separar períodos entre si, o ponto é usado para separar períodos. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou pela sua graça, ponto final, quando lhe agradou. Ponto também, toda vez que você for abreviar alguma palavra, ok? 2 pontos. Iniciar a fala dos personagens. Disse Moisés a toda a comunidade de Israel: foi isto que o Senhor ordenou. 2 pontos. Antes de apóstolos ou orações apositivas, enumerações ou sequências de palavras que explicam, resumem ideias anteriores. Toda vez usa-se os 2 pontos. Exemplo, Noé gerou 3 filhos, 2 pontos. São eles, Sem, Cã e Jafé. Antes da citação, toda lei se resume num só mandamento: ame seu próximo como a si mesmo. Ok? Então, toda lei se resume num só mandamento, 2 pontos: ame a seu próximo como a si mesmo. Reticências. Indicar dúvidas ou hesitação do falante. Sabe, reticências, eu queria te dizer que. Reticências, esquece. Interrupção de uma frase deixando-a incompleta. Alô, Marcelo está? Agora não se encontra. Quem sabe se ligar mais tarde? Reticências. Parênteses. Separa uma explicação ou um comentário dentro da frase. A escatologia, exemplo. A escatologia é o aspecto da doutrina bíblica que lida com as últimas coisas. Então, aqui nós temos a escatologia, o aspecto da doutrina bíblica que lida com as, abre e fecha parênteses, as últimas coisas. De modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Aqui nós temos chave, não é parênteses. Batizei também os da casa de Estéfanos. Além destes, não me lembro se batizei mais alguém. Tá bom? Só que aqui embaixo não usaram o parênteses, usaram a chave. Vamos lá. Ponto de exclamação. Indica, em geral, uma expressão de espanto, de surpresa, de alegria, de raiva, de dor e súplica. Exemplo. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Tudo com o ponto de exclamação no final. Ok? Senhor, Senhor meu Deus, exclamação, salva-me pelo teu amor leal. Levanta-te, Senhor, exclamação, não permitas que o mortal triunfe, exclamação, julgadas sejam as nações na tua presença. Ponto de interrogação, indica uma pergunta. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão?
nas duas frases, o ponto de interrogação. Todos caímos por terra, então ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que está me perseguindo? Ponto de interrogação. Ponto e vírgula serve para separar os itens de uma lei, de um decreto, de uma petição ou de uma sequência de ideias, ok? Então vamos lá. No caso de lei, exemplo, lei LDB 939496, artigo 3º, ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. 1. Igualdade de condições para o acesso à permanência na escola, ponto e vírgula. 2. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte, o saber, ponto e vírgula. E assim por diante. Nós paramos na página 52, prosseguimos na página 56 com travessão, ok? Boa aula, estudem, façam as recapitulações, porque na aula, com a participação de todos, nós vamos estar fazendo as correções e todos devem apresentar as recapitulações feitas, ok? Deus abençoe.